Olá pessoal, boa noite. Hoje eu estou aqui para falar para você que é diabético assim como eu. Por que é que você tem tanta fome? Por que é que você tem tanta sede? Por que é que você urina tanto? Inclusive à noite, tirando o seu sono, e no outro dia você está cansado para o trabalho. Meu nome é Josemar, sou enfermeiro, sou diabético e estou aqui para te dar dicas e para te ajudar. Depois da vinheta, nos aguarde. Pois bem, pessoal, já estamos aqui com o nosso quadro montado para poder mostrar para vocês. Aqui eu comecei aqui com um termo com o nome diabetes, né? Afinal de contas, o que é diabetes? Quais são os tipos de diabetes? Se você quiser que eu fale algumas coisas sobre os tipos de diabetes ou algum tipo de diabetes específico, você coloca aí nos comentários, tá ok? Nós temos aqui basicamente o diabético tipo 1, tipo 2, que é o que é mais comentado, mas também temos o insípido, né, gestacional, causado por um problema de ADH, tá ok? Mas aqui o diabético basicamente é uma doença metabólica que é caracterizada pela hiperglicemia, ou seja, pelo aumento da glicose na corrente sanguínea, tá ok? E nós temos aqui basicamente o tipo 1. Tipo 1 acomete normalmente pessoas mais jovens e temos também o tipo 2. O que é o tipo 1? O tipo 1 é aquele tipo de diabetes onde a pessoa não produz nenhum tipo de insulina. Então essas pessoas são chamadas de insulino dependentes. Agora nós temos um outro que atinge a maioria da população, que é o diabetes tipo 2, né? Uma doença metabólica, né, que acaba aumentando a glicose na corrente sanguínea. E normalmente esse tipo de diabetes está relacionado à hipertensão arterial, a pessoas que são obesas, a pessoas que têm dislipidemia, ou seja, o aumento de triglicerídeos e do colesterol em geral, tá ok? Do tipo 2, então eu vou explicar para vocês como é que funciona. Nós temos em nosso corpo um órgão chamado pâncreas, no nosso abdômen. Esse pâncreas, ele produz dois hormônios que regulam a glicose na corrente sanguínea. Um hormônio é chamado de glucagon. Glucagon, todas as vezes em que a glicose vai abaixando, o nosso cérebro entende e manda uma mensagem, e ali o nosso pâncreas, através do glucagon, ele faz com que a glicose venha sofrer uma alteração, venha aumentar. Do contrário, também é verdadeiro. Nas ilhotas de Langerhans, que a gente fala, na célula beta do pâncreas, é produzida a insulina. Todas as vezes em que a glicose ela está alta, ela libera insulina para poder diminuir a glicose. Mas vamos lá, qual é a função da insulina? A insulina, ela vem na corrente sanguínea, ela pega a quantidade de glicose. Vamos supor que você se alimentou, a sua glicemia deu uma subida, deu uma alterada. Para promover a homeostasia, que é o equilíbrio dessa substância no corpo, o nosso pâncreas libera na quantidade adequada, quantidade de insulina. O que essa insulina faz? Ela vai pegar essa glicose que está no sangue, e existe um receptor na célula, nas células, ela leva essa glicose para dentro das células, mas só que ela tem as portas de entrada que são específicas para ela. E essa glicose que ela tira do sangue e leva para dentro da célula, a célula vai fazer ali o seu metabolismo, vai utilizar como energia e etc. E com isso vai haver o controle dessa glicose no nosso sangue. Pois bem, o que acontece no diabetes tipo 2, que às vezes acontece da glicemia ficar alta? O que acontece que muitas das vezes a pessoa tem uma chamada resistência periférica à insulina, ou seja, aquela porta de entrada onde a insulina entrava com a glicose, por algum motivo qualquer, ela agora oferece resistência e não permite que a insulina entre na sua totalidade, levando a glicose para dentro, ou ela não permite que não entre nada.
Então, com isso, com a insulina não entrando para dentro da célula, essa glicose ela fica acumulada no sangue, porque a insulina ela pega a glicose para levar para dentro da célula e controla a glicose no sangue. Agora, como aquela porta de entrada, o receptor da insulina não permite que ela entre mais, então a glicose acaba acumulando na corrente sanguínea. E o que acontece? A glicose aumenta, a sua célula não recebe a glicose para fazer o metabolismo, então com isso, como não tem glicose na célula, o nosso cérebro entende que você está com deficiência de glicose. Então o que ele vai fazer para você? Provocar ainda mais a fome, que a gente chama que é a polifagia, é a fome excessiva. Por quê? Se não chega na sua célula não se alimenta, não promove o metabolismo e você continua com fome, mesmo estando com a glicose alta na corrente sanguínea. Aí você come mais e a glicose sobe mais. À medida em que a glicose sobe mais, vai aumentar a taxa de filtrado nos rins. Os seus rins vão começar a filtrar mais líquido, vai começar a filtrar. Essas glicoses vão começar a passar no excesso, ele vai passar pelos rins, então, e vai ser eliminado como na urina. Então sabemos que a glicose ela também puxa líquido. Então a glicose alta vai aumentar o filtrado vai filtrar mais aquela glicose em excesso. Essa glicose em excesso ela vai também puxar água. Então quando ela puxa água, ela provoca o quê? Ela provoca a desidratação e vai provocar a sede. Então nisso que acontece às vezes que a pessoa tem essa tríade, a polifagia, que é a fome excessiva, porque o cérebro entende que ele não está consumindo glicose, a polidipsia, que é a sede, porque você vai eliminar mais urina. Quanto mais urina você elimina por conta da glicose elevada, mais sede você vai ter, tá ok? Então você vai ter também a poliúria, que é o aumento excessivo da diurese, principalmente a noctúria, ou seja, você vai eliminar bastante urina também na noite, vai levantar 3, 4, 5 vezes e no outro dia você vai levantar cansado para trabalhar. Então é por isso que você tem aí a polifagia, que é a fome excessiva, por conta disso que eu já expliquei, e você vai ter a polidipsia também, que é a sede excessiva, e com isso provoca também uma outra coisa, que é a xerostomia, que é a boca seca, e vai provocar também a poliúria, que é o aumento da eliminação da quantidade de líquido do corpo, o que provoca também uma desidratação e vai fazer com que você tenha sede, tá ok? Então é por isso que eu estou explicando isso aqui para você entender a importância de você manter o controle correto dos índices glicêmicos. Sei que não é fácil, mas por aqui eu vou passar muitas dicas para você, porque eu vivo isso, convivo com isso, e eu sei que não é fácil. Estou aqui para poder te ajudar. Sabendo também que a glicose, o diabetes tipo 2, ele está intimamente relacionado, eu disse, com a pressão alta, com a dislipidemia, o descontrole do colesterol, também a obesidade. E temos também fatores de riscos, ou seja, alguns fatores que estão presentes em nossa vida que nos levam ao risco de adquirirmos essa doença. Detalhe, uma vez que você adquire, uma vez fechado o diagnóstico, ela é incurável, você vai tratar pelo resto da sua vida. E ela tem muitos órgãos-alvos também. Se você quiser que eu grave sobre isso, eu vou estar falando para você também, sobre os órgãos-alvos da hiperglicemia, do diabetes. Posso falar do pé diabético, posso falar de curativo, posso falar da obstrução também dos vasos sanguíneos. Muitas pessoas acabam adquirindo pé diabético, que é aquela ferida que nunca fecha, nunca sara, que infecciona. Também problemas renais, problema cerebral, problema cardiológico, tudo isso por conta da glicemia. Mas eu estou aqui para te ajudar. Então por hoje, já expliquei para você que o diabetes é uma doença metabólica que é caracterizada pelo aumento da glicose. Te expliquei também que a insulina ela é responsável por pegar a glicose do sangue e levar para dentro da célula. Te expliquei por que você tem fome excessiva sendo diabético, por que você tem sede excessiva e por que você urina também excessivamente.
Fique comigo, que Deus te abençoe. Coloca nos comentários os assuntos a esse respeito que você quer que eu grave e nós vamos estar aqui compartilhando informação. Se você tiver alguma informação importante sobre o seu dia a dia, sobre a sua vida, coloque também nos comentários e nós vamos interagir para ajudar uns aos outros. As pesquisas dizem que nós somos cerca de 13 milhões de diabéticos, né, no Brasil. Então, que Deus te abençoe. Até a próxima, pessoal.